Sabe aquela ideia de que toda época, toda era da humanidade é definida por uma doença específica? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Uma viagem no tempo para entender o nosso presente. Pois é, parece que é um padrão que se repete ao longo da história, né? Cada período de 100 anos parece que teve que enfrentar um grande desafio de saúde, algo que acabou mudando a sociedade, a cultura e até o jeito que a gente enxerga o mundo. É só a gente pensar naquelas pragas que varreram continentes inteiros, sabe? Deixaram um rastro de medo, claro, mas também de muita transformação. Elas não só mataram milhões de pessoas, mas literalmente redefiniram o rumo da história da humanidade. E aí a gente chega nos dias de hoje. A grande doença do nosso século, do século XXI, é diferente. Ela não é transmitida por um espirro ou por uma picada. Ela opera em silêncio, por dentro. Bom, para a gente conseguir entender o que está acontecendo agora, não tem jeito, a gente precisa olhar para trás. Então vamos embarcar aqui numa viagem bem rápida pela história para ver como a humanidade lutou contra esses seus maiores inimigos microscópicos. Olha só essa linha do tempo. Lá no século XIV, a peste negra, gente, matou quase metade da população da Europa. Foi algo devastador. Aí pulando para o século XVIII, a varíola era basicamente uma sentença de morte até a invenção da vacina mudar o jogo. Em 1918 veio a gripe espanhola, uma guerra invisível que matou mais gente do que a própria Primeira Guerra Mundial. E nos anos 80, o HIV/AIDS, que mudou para sempre o jeito da gente se relacionar e a saúde pública. Cada um desses momentos deixou uma cicatriz profunda na nossa história. Agora, vamos avançar e voltar para a nossa era. A batalha mudou. O inimigo não está mais só lá fora. Ele encontrou um caminho para dentro da gente. E a mudança é nossa, é gritante. Pensa só, o século XX foi a era da luta contra vírus, bactérias, infecções. O século XXI se tornou a era da luta contra a ansiedade, o esgotamento, o isolamento. A nossa mente se tornou o novo campo de batalha. Estas são as epidemias no nosso tempo. A ansiedade, que é alimentada por um mundo que simplesmente nunca desliga. A depressão, que hoje incapacita mais do que muitas doenças físicas. O burnout, que é o resultado dessa cultura maluca de produtividade sem limites. O sedentarismo, outra pandemia que avança em silêncio. E claro, os distúrbios do sono, que roubam nossa capacidade de recarregar as energias. É um fato, a gente dorme pior do que qualquer geração na história. Tá, mas qual o tamanho real desse problema? Os números são impressionantes e revelam uma crise de saúde global que simplesmente não dá mais para ignorar. US$ 1 trilhão. Esse é o impacto econômico da ansiedade e da depressão no mundo a cada ano. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. Fica bem claro que saúde mental não é um problema só individual, é uma questão econômica e social gigantesca. E olha isso, mais de 1 bilhão de pessoas. É quase 1 em cada 8 pessoas no planeta vivendo com algum transtorno mental. A escala é vasta e toca todas as culturas, idades e classes sociais. E a tendência é de alta. Os dados mostram que, de umas 3 décadas para cá, os casos de ansiedade e depressão aumentaram bastante. Em outras palavras, o problema não só não está diminuindo, como está crescendo. Diante de um desafio desse tamanho, a pergunta que fica é: o que pode ser feito? A boa notícia é que existem estratégias muito poderosas que não dependem de remédios e que podem ajudar tanto na prevenção quanto no dia a dia. A chave é entender que pequenas mudanças podem gerar grandes impactos. Movimentar o corpo, garantir uma boa noite de sono, buscar contato com a natureza, praticar a atenção plena para acalmar a mente e, claro, nutrir as nossas conexões sociais. São 5 pilares fundamentais para o nosso bem-estar. E dá para ir além. A ciência já mostra que a saúde do nosso intestino afeta diretamente o nosso humor. Estabelecer limites claros é essencial para não chegar no esgotamento. Ter hobbies nos dá um senso de propósito. A tecnologia pode ser uma aliada, com aplicativos de meditação, e o simples ato de escrever um diário pode trazer uma clareza mental incrível. Agora, a gente precisa abordar a parte mais difícil e delicada desta conversa. Existem momentos em que o sofrimento se torna tão intenso que parece não haver saída. É fundamental falar sobre isso com muito cuidado e com muita empatia. Antes de mais nada, a informação mais vital é saber que existe ajuda. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, oferece apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas por dia. O número é 188. Lembre-se, falar muda tudo. Essa frase captura a essência do problema. O desejo não é o de morrer,
mas sim o de acabar com uma dor psicológica que se tornou insuportável. Entender isso é o primeiro passo para ter empatia e para poder ajudar de verdade. E essa dor nunca tem uma causa só. É sempre uma combinação complexa de fatores. Transtornos mentais que não foram tratados, um estresse esmagador, traumas do passado, crises de vida e uma sensação profunda de solidão. É a tempestade perfeita de múltiplos fatores que pode levar uma pessoa ao limite. Olhando para frente, qual vai ser o próximo grande desafio para a saúde da humanidade? A história nos mostra que a batalha nunca termina, ela só muda de forma. A pergunta que fica no ar é: se a ansiedade define a nossa era, o que será que vai definir o próximo século? As tendências atuais e os desafios que já estão surgindo no horizonte podem nos dar algumas pistas. As possibilidades são várias. Podem ser as superbactérias, que tornam infecções simples em ameaças mortais. Pode ser epidemia de demência, com o envelhecimento da população global. Ou, quem sabe, um agravamento dos transtornos que a gente já conhece. Ou ainda, um vírus completamente novo, a próxima doença X, esperando para emergir. E a gente termina com este pensamento. Se a história nos ensinou alguma coisa, é que o próximo grande inimigo da nossa saúde provavelmente não vai vir do nada. Ele já está entre nós, crescendo em silêncio, esperando que a gente o compreenda antes que seja tarde demais. A vigilância e a sabedoria são as nossas melhores defesas.